Hoje, uma bomba estourou nos bastidores do futebol brasileiro. O Palmeiras, o gigante alviverde, recebeu uma oferta bilionária da Emirates, que promete mudar o cenário do clube e do futebol nacional. Imagina só, torcedor! O que isso pode significar para nós, para o nosso Verdão? A mesa de negociações está cheia de dinheiro e, claro, de muito drama. Essa notícia não é apenas um rumor, é uma realidade que pode impactar o nosso querido time de maneira profunda. No cenário atual, onde a competição está acirrada, essa proposta surge como um raio em céu limpo. A Emirates, conhecida por seus investimentos pesados em clubes de elite no mundo todo, está de olho na nossa camisa verde e branca. A oferta, que beira os bilhões, não é algo que se vê todo dia, e a torcida já começa a sonhar com o que poderia vir a seguir. Estamos falando de um potencial de transformação que pode não apenas elevar o Palmeiras a um novo patamar, mas também criar um impacto na dinâmica dos campeonatos que estamos disputando. Mas calma, palmeirense! Antes de nos deixarmos levar pela euforia, precisamos entender o que está em jogo. A nossa diretoria terá a responsabilidade de decidir se essa oferta será aceita ou não, e cada movimento dessa negociação pode desencadear uma série de reações em cadeia. Metas de investimento, contratações de craques e, quem sabe, um novo ciclo de glórias para o nosso Verdão. E é nesse momento que a torcida entra em cena. O que você acha dessa proposta? Até onde essa oferta pode levar o Palmeiras? A expectativa é grande, e a paixão da nossa torcida é ainda maior. Vamos juntos explorar essa situação que promete agitar os bastidores e a arquibancada. Comente aqui embaixo. O Palmeiras deve aceitar ou não? Nesta análise, vamos explorar vários ângulos sobre essa oferta bilionária da Emirates. Como isso pode mudar a nossa estratégia dentro de campo? Quais os impactos financeiros e de mercado que essa negociação pode trazer no contexto do futebol brasileiro? E como a nossa torcida, sempre apaixonada e fervorosa, visualiza toda essa situação? É isso que vamos discutir, e eu quero saber a sua opinião. Agora, vamos mergulhar na questão tática e estratégica que essa oferta bilionária da Emirates pode desencadear. O Palmeiras, um dos gigantes do futebol brasileiro, tem se destacado por seu excelente desempenho em campo. Mas, com uma mudança tão significativa no horizonte, como isso pode afetar a nossa estratégia? Primeiro, imagina só, se a diretoria decidir aceitar essa proposta, o investimento certamente virá acompanhado de uma reestruturação no elenco. Jogadores que hoje são considerados peças-chave podem ser colocados à prova, enquanto novos talentos podem chegar para somar. A pressão aumenta, e a torcida, como sempre, estará de olho em cada decisão. A emoção da arquibancada é palpável. O que será do nosso time em campo se tudo isso se concretizar? Para ilustrar, vamos lembrar de momentos passados. Quando o Palmeiras perdeu jogadores icônicos, como o próprio Dudu, a equipe teve que se reinventar. A saída de líderes gera um vácuo que precisa ser rapidamente preenchido. Se não houver essa reposição, a harmonia em campo pode ser afetada. A comunicação entre os jogadores e a sinergia que se cria ao longo das temporadas são fundamentais para o sucesso. E isso pode se perder em meio a uma dança de jogadores. Além disso, a chegada de uma nova gestão traz consigo um aumento nas expectativas. Torcedores exigirão resultados imediatos, e a pressão será ainda maior. Como isso pode impactar a cabeça dos atletas? O nervosismo pode aumentar, especialmente em momentos decisivos de campeonatos. Um exemplo claro disso foi a pressão sentida na final da Libertadores de 2020. A equipe, apesar de talentosa, enfrentou um desafio psicológico enorme. Portanto, a proposta da Emirates não é apenas uma oportunidade de crescimento financeiro, mas também um desafio tático e psicológico. E não podemos esquecer da questão da estratégia em campo. Com a chegada de novos jogadores, o técnico precisará adaptar seu estilo de jogo. Será que ele conseguirá manter a essência do Palmeiras, que sempre foi caracterizada pela garra e pela luta? Ou teremos que nos acostumar com um novo jeito de jogar? Cada mudança pode ter um impacto direto na performance da equipe. A torcida quer ver um time competitivo, que brigue por títulos, mas será que estamos prontos para essa transformação? Por fim, fica a pergunta:
Você acha que nosso elenco tem capacidade para lidar com uma situação assim? Será que estamos preparados para as mudanças que podem vir? Comente aqui embaixo e compartilhe suas opiniões. A hora é agora, e o futuro do Verdão está em jogo. A oferta bilionária da Emirates também nos leva a refletir sobre o mercado financeiro do futebol brasileiro. Vivemos tempos de mudanças rápidas, onde os clubes precisam se adaptar para sobreviver, e essa proposta é um sinal claro de que o Palmeiras está no radar das grandes potências do futebol mundial. Essa transação pode não apenas beneficiar o Verdão, mas também enviar ondas de choque por todo o Brasil. Com essa quantia em jogo, o Palmeiras pode se consolidar ainda mais como um dos líderes financeiros do futebol brasileiro. Se a diretoria aceitar essa proposta, teremos a possibilidade de investir em infraestrutura, como a modernização do nosso estádio, que já é um dos mais modernos do país. Imagine a Arena Allianz Parque recebendo melhorias que farão dela uma verdadeira fortaleza alviverde. Além disso, essa oferta poderia permitir a contratação de jogadores de alto nível, que hoje estão fora do alcance do nosso clube. Jogadores que podem ser a chave para títulos e glórias. Essa oferta também poderia servir de exemplo para outros clubes. Outros times poderiam se sentir inspirados a buscar parcerias semelhantes, elevando assim o nível do futebol brasileiro como um todo. A competição se tornaria ainda mais acirrada, e isso poderia beneficiar nossa torcida com jogos de altíssimo nível, trazendo mais emoção e rivalidade a cada partida. Mas não podemos ignorar o impacto que uma oferta deste porte pode ter nos concorrentes diretos do Verdão. O que será que os times rivais estão pensando? Essa é uma grande oportunidade que pode gerar um efeito dominó no mercado. Por exemplo, se o Palmeiras conseguir um investimento robusto, clubes como o Flamengo, São Paulo e Corinthians podem ser forçados a buscar alternativas para não ficarem para trás. Jogadores que hoje estão nas prateleiras dos clubes concorrentes podem se sentir atraídos pela ideia de jogar em um clube que possui não apenas tradição, mas também uma nova perspectiva financeira robusta. Imagine um jogador do rival, que já sonhou em vestir a camisa alviverde, agora considerando essa possibilidade com mais seriedade. E você, torcedor, como vê essa movimentação? Acha que o Palmeiras deve ser um exemplo para os outros clubes brasileiros, ou isso pode acabar criando uma disparidade entre as equipes? Comente aqui embaixo e vamos discutir. O futuro do futebol brasileiro pode estar em jogo, e o Verdão pode ser o protagonista dessa nova era. Agora, vamos olhar para o ângulo histórico dessa proposta da Emirates. A história do Palmeiras é marcada por momentos de glória e superação, e essa oferta bilionária pode ser um capítulo decisivo nessa trajetória. Ao longo dos anos, o futebol mundial já viu transações que mudaram o rumo de clubes e campeonatos, e essa possível venda do Verdão pode se tornar uma das maiores viradas de jogo na história do nosso futebol. Lembramos da venda de Neymar para o PSG, que não apenas mudou o destino do jogador, mas também revolucionou o mercado de transferências. Essa negociação foi um divisor de águas, e se a proposta da Emirates se concretizar, o Palmeiras pode entrar em uma nova era, similar a grandes clubes europeus que são sustentados por magnatas e investidores poderosos. O Verdão, que já é um gigante no Brasil, pode se consolidar como uma potência mundial, atraindo talentos e investimentos que antes pareciam distantes. Além disso, a história do Palmeiras nos ensina que o clube já passou por períodos difíceis e gloriosos. Desde a Era de Ouro nos anos 90, quando conquistamos a Libertadores e o Mundial, até a reconstrução após a crise financeira em 2015, a trajetória do Verdão é repleta de reviravoltas. Aceitar uma proposta bilionária poderia ser o passo que faltava para consolidar o clube como uma força no cenário global, permitindo que a torcida sonhe ainda mais alto. Por outro lado, essa transação também levanta questões profundas sobre o legado do clube. O que significa ser um grande clube? É apenas sobre o dinheiro, ou há valores e tradições que devemos respeitar? A história é feita não apenas de conquistas, mas também de paixões e lutas diárias. Essa nova fase poderia ser vista como uma traição aos nossos princípios, ou uma evolução necessária para garantir que o Palmeiras continue a brilhar em um futebol cada vez mais competitivo. Olhar para o passado nos ajuda a entender o que está em jogo. Lembramos da venda de jogadores icônicos que mudaram a dinâmica de seus clubes,
como a transferência de Ronaldo Fenômeno para o Real Madrid, que não apenas trouxe sucesso imediato, mas também elevou o status do clube a um novo patamar. Se a proposta da Emirates se concretizar, o Palmeiras pode seguir esse caminho, mas sempre mantendo em mente a rica história que nos trouxe até aqui. E você, torcedor, como enxerga a história do Palmeiras se entrelaçando com essa proposta? O que você acredita que deve ser priorizado, a tradição ou a inovação? Deixe seu comentário e vamos debater essas questões. O futuro do Verdão está em suas mãos, e a sua voz é fundamental nesse momento decisivo. Por fim, vamos trazer todos esses ângulos explorados e refletir sobre o futuro do Palmeiras diante dessa oferta da Emirates. Estamos em um momento crucial, onde decisões estratégicas irão moldar não apenas o presente, mas também as próximas gerações de torcedores e jogadores. O que podemos esperar? A integração de todos esses fatores deixa claro que a proposta bilionária não é apenas uma questão de dinheiro, mas de identidade, estratégia e legado. Se a diretoria optar por seguir adiante com essa negociação, o Palmeiras pode se tornar um ícone ainda mais forte no cenário internacional. Mas isso também pode gerar uma pressão imensa sobre os jogadores e a gestão, que precisam estar à altura das expectativas. Os torcedores, sempre apaixonados, terão de se adaptar a essa nova realidade. Ao mesmo tempo, o desafio será manter a essência do clube, aqueles valores que nos fazem vibrar a cada jogo. A nossa história não pode ser esquecida em meio ao brilho das cifras milionárias. Assim, o futuro do Palmeiras se apresenta em aberto, com possibilidades que podem levar o clube a um novo patamar, mas também com desafios que podem testar a resistência e a paixão que sempre nos uniu. A torcida está atenta, e a expectativa é palpável. E você, palmeirense, o que acha que deve ser priorizado nesse momento? O que está em jogo para você e como você gostaria de ver o futuro do nosso Verdão? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos construir essa história.